Olá pessoal, mais uma vez aqui o professor Alisson Santos, falar um pouco sobre geografia e hoje em especial vamos falar sobre a Ásia e seus aspectos naturais, tá certo? O mundo é dividido em continentes e um deles é a Ásia, tá certo? A Ásia, pessoal, é banhado ao norte pelo Oceano Glacial Ártico, na parte leste pelo Oceano Pacífico, na parte sul pelo Oceano Índico e na parte oeste faz limitações aí com a África e a Europa, tá certo? O relevo da Ásia ele é marcado por questões muito rebaixadas, ou seja, depressões, uma região do Mar Morto, por exemplo, que tem aproximadamente 400 metros de depressão, tá? Ou ambientes muito elevados, como o Monte Everest na Cordilheira dos Himalaias, que tem mais de 8.000 metros de altitude, tá certo? Em relação ao relevo, veja esse mapa aqui, tá? Então veja só, a parte verde ele corresponde a onde tem uma menor altitude e a parte vermelha corresponde a onde tem uma maior altitude. E com isso a gente consegue perceber a região do Himalaia, tá na Cordilheira do Himalaia, a gente consegue visualizar que é mais avermelhado, ou seja, tem uma maior altitude. E como todo mundo já sabe, a altitude corresponde à medição do nível do mar até o local desejado, tá ok? Falando em especial do Himalaia, a formação dele ocorre com um choque entre placas tectônicas, a placa indiana e a placa euroasiática. E esse choque dessas duas placas faz com que surja aí a formação aí da Cordilheira do Himalaia, tá certo? Que inclusive anualmente cresce aí em média 5 centímetros por conta desse choque dessas duas placas, ok? Países como Butão, China, Índia, Nepal, Paquistão estão lá nessa formação aí do Himalaia, ou totalmente ou parte deles, tá certo? Falando um pouco da hidrografia, né, muito diferente a hidrografia, certo? Da região asiática, né, do continente asiático. Os rios têm os usos comuns, como navegação, irrigação, né, geração de energia, com uma observação que alguns deles ficam congelados em algum período do ano, período de inverno em especial, tá certo? Falando um pouco de clima, eles são de variadas extensões latitudinais, a gente possui várias latitudes, a parte central, ou melhor, a parte do continente asiático, certo? E por isso existe uma variedade de clima, tá? Olha esse mapa aqui, pessoal. A gente tem no norte, por exemplo, um clima polar e um clima frio, que é essa parte aí roxa e a parte azul, tá certo? Mais ao sul, a gente tem aí um clima tropical e equatorial, representado aí pelo laranja e pelo vermelho, na parte sul do continente asiático. Na parte central, a gente tem aí entre desertos, semiáridos e espaços temperados, bem como também um ambiente frio de montanha, como é o caso aí lá do Himalaia, tá certo? A vegetação da Ásia, ela também possui essas diferenciações, é muito complexa. Veja só, no norte, por exemplo, a gente pode registrar as tundras, certo? Que são vegetação resistente a um ambiente mais frio, mais gelado. Um pouco mais ao sul desse norte, a gente vai ter aí, um pouco ao sul do extremo norte, certo? A gente vai ter a taiga, certo? Com florestas coníferas, como por exemplo, tá? Nas regiões tropicais e equatoriais, nós vamos ter florestas tropicais e florestas equatoriais com uma alta biodiversidade, certo? Diferente do extremo norte. Na parte da Índia, a gente pode verificar savanas, por exemplo, em áreas mais úmidas, certo? Na parte central da Ásia, a gente vai ter espécies típicas aí de desertos e de semiáridos, é um exemplo. Na parte oriental, podemos encontrar florestas subtropicais e também florestas temperadas, tá certo? Olha, grande observação, que não é diferente dos outros continentes, é que o desmatamento é muito acentuado. Tanto, pessoal, que 60% das florestas tropicais já foram devastadas. Tá ok? O uso do solo, existem problemas ambientais, esses problemas ambientais estão relacionados à agropecuária, sem sombra de dúvida, e para combater a erosão, o pessoal asiático, eles estão mantendo um manejo adequado do uso do solo, certo? A relação também na adubação e a rotação de cultura,
tá? É algo muito marcante. Algo muito curioso que eles fazem também é a questão do cultivo em terraços, certo? Nesse cultivo de terraço, basicamente aí são técnicas usadas no sul da Ásia, certo? Isso através de curva de níveis. Essa imagem que consegue visualizar melhor, certo? No caso, a gente vai ter aí as curvas de níveis e esses espaçamentos, essa técnica de curva de nível, a plantação, evita que haja uma erosão e evita também a perca de nutrientes, tá? O pessoal asiático também, pessoal, está muito voltado em busca de uma sustentabilidade, inclusive nas cidades. Na Malásia, por exemplo, existe um projeto de metrópole inteligente, isso para terminar em 2025. Não sei se vocês vão conseguir, tá? Onde essas metrópoles inteligentes vai absorver aí 3 milhões de habitantes. Mas existem outros planos, para aldeias inteligentes, para cidades florestas, para ecocidades. Esses outros planejamentos, outras ideias, são de preços populares, certo? Onde agrega aí uma alta tecnologia, um sistema agrícola criativo, tá? Um circuito fechado e sustentável, tá? Que promove aí a alimentação, a utilização dos resíduos envolvidos em um processo, utilizando aí outro processo, então chamamos isso de circuito fechado. Tá? Então há aí uma sustentabilidade agregada aí também à questão da economia. A China não é diferente, existem também projetos nesse sentido, como cidades florestas na China, que para atender tipo 30 mil habitantes, com 40 mil árvores, mais de 1 milhão de plantas típicas daquela região. E com qual o intuito disso? Deixar com que a cidade fique mais amena, a temperatura mais amena, e também a questão sonora, as paredes dos prédios com essas vegetações acabam impedindo que o som ultrapasse, tentando aí manter a questão discreta dos vizinhos de um para com o outro, tá certo? Falando de paisagem, nesse ambiente asiático, a gente tem aí a paisagem de modo de vidas. Na Ásia, por exemplo, a gente tem um imenso território. E com esse imenso território aí, a gente também consegue ter uma diversidade natural e também uma diversidade cultural. Tá? Na região equatorial e tropical, nós vamos ter povos tradicionais que vivem da exploração da floresta, da caça, da pesca, da coleta, Já no Japão, que é um ambiente mais de ilha, a atividade lá já é voltada para a questão pesqueira. A pesca é muito mais forte, tá? Na Ásia Central, por exemplo, a gente vai ter aí um ambiente desérticos e semiáridos, então nós vamos encontrar povos nômades, que vão de lugar para outro, pastoreiros de ovelhas, de camelo, de vaca, cavalo, certo? Nas cordilheiras do Himalaia, por exemplo, nós vamos ter povos que utilizam as suas vestes, as suas roupas com peles de animais. Então isso são questões de biodiversidade, e a questão da biodiversidade faz com que também haja uma diversidade cultural. Então a natureza acaba também influenciando as questões culturais daquele meio. Tá certo? Então é isso, pessoal. Ficamos aqui com mais uma aula do professor Alisson Santos. Falamos um pouco sobre a Ásia, os aspectos naturais daquele continente. Tá certo? Forte abraço e até a próxima. Valeu!